Para de permitir que o diabo roube semente que Deus planta na sua vida para você frutificar altamente. Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma noite de crescimento. Quem porventura perdeu a reunião de segunda-feira, vai lá no YouTube, dia 1º, consagração do mês, com direcionamentos, orações maravilhosas para o mês. Eu acredito muito nisso. Tudo que começa bem, termina bem. Tudo que começa errado, termina errado. Eu não vou me prender muito ao título de hoje, e eu quero falar sobre aquilo que eu acredito seriamente. Comecei falando um pouco sobre a palavra na segunda-feira e sinto no meu espírito de falar mais um pouco sobre o tema. Por quê? Porque eu sempre digo que a palavra não é... As pessoas tendem a pensar que a Bíblia Sagrada é um livro de ensinamento religioso. E não é. Não. Tem muitos ensinamentos sobre santidade, sobre o Espírito, mas ela é, acima de tudo, um manual de vida para um estilo de vida vitorioso. Quando a gente vive uma fé simplesmente emotiva, religiosa, isso é uma grande cilada, uma grande armadilha. Porque emoção nunca mudou a vida de ninguém e nem religião. Nem religião. Religião, você sabe que existe milhares e milhares no mundo. E cada uma com as suas loucuras. E os seus transtornos criando transtorno. Agora, a Bíblia Sagrada, o Evangelho, de forma revelada, que tem respostas para tudo, ela nos dá condições de vivermos uma vida extraordinária e acertarmos em todas as áreas da vida. Tanto é que você pega um ensinamento que eu trouxe segunda-feira, tem gente que me disse assim a mim, eu fico impressionado com que o bispo consegue pegar uma palavra e ela transformar aquilo. É porque uma palavra, ela não é para uma área só da vida, é para todas. E quando a gente consegue entender isso, tudo fica muito claro para você. Muito claro. Então vamos lá. Vou começar com Hebreus 4, que diz assim, ó: pois a palavra de Deus, diga comigo, é viva e eficaz. Primeiro, pense nessa palavra. Não é letra morta, é viva, real, verdadeira, atual, que traz vida aonde ela penetra. Traz vida aonde não há vida. E eficaz por quê? Porque ela produz aquilo que ela mesma diz que veio para produzir. Então ela tem que produzir um efeito. A primeira coisa, tem uma coisa importante para a gente entender,
é que a primeira mudança que a palavra ela causa é em nós. A gente geralmente está esperando a mudança fora, mas a primeira mudança é em nós. Se a palavra não causa um impacto tão grande que ela muda a nós, como é que ela vai mudar o resto fora? Entende? Primeiro ela causa um impacto em nós, ela transforma a nós, consequentemente ela vai transformar aquilo que está à nossa volta, todas as demais áreas da nossa vida. Então, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir, diga comigo, alma e espírito. Quer dizer, emoção de razão, juntas e medulas, e julga os pensamentos, diga comigo, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então é aquela frase, acho que eu até falei sobre isso a semana passada. Você acha que você lê a Bíblia te lê. A gente acha que está lendo ela está nos lendo. Por isso que quando diz assim, julga pensamentos e intenções do coração, por isso que é tão importante esse alinhamento de pensamento e intenções. Porque para Deus é o que vale. Intenções e motivações. Então, quando diz que a palavra ela é viva e eficaz, ela não é apenas um texto antigo de escritos religiosos, mas é algo ativo que tem poder de transformar as nossas vidas. De fazer o que, gente? Calma que nós vamos chegar lá. Eu vou voltar em algo de segunda-feira. Deus continua falando por meio dela, nela a vida, nela a profundidade, precisão. Ela é a revelação de Deus, dos pensamentos de Deus para nós. Como Deus pensa? Está aqui. Como é que eu me torno sábio em fazer o que Deus aprova? Pela Bíblia. Não tem achismo, está claro. Eu aprendo, eu vou discernir quais são as melhores escolhas, as escolhas que Deus aprova, que estão alinhados com os pensamentos de Deus, estudando a Bíblia. Então, a palavra ela tem o poder de penetrar em qualquer área da vida de uma pessoa e revelar a verdade, separando aquilo que provém do espírito e da carne. Quando fala alma, gente, está falando de emoções. Uma pessoa almática é uma pessoa que vive movida pelas emoções. Todas as suas decisões são movidas pelas emoções. Essa é uma pessoa almática. Ela não tem razão, ela é alma pura, ela é emoção pura. E você sabe que as pessoas que tomam decisões só com base nas emoções estão passando por sérios problemas. Pode prestar atenção que toda vez que você tomou uma decisão baseada na emoção, você pegou um problema para você. Você entrou num problema. Por quê? Porque eu preciso ser dirigido pela palavra ao ponto de separar. Peraí, isso aqui é a minha emoção, e eu não vou pela emoção, essa aqui é a minha vontade própria, eu preciso ver o que a palavra diz, porque eu sou dirigido por ela. Então, isso significa que, se não há uma separação entre alma e espírito, ou seja, eu continuo sendo uma pessoa almática, agindo com base nas emoções do momento. O que as minhas emoções estão pedindo agora? Você já prestou atenção que cada dia ela acorda de um jeito? Inclusive, você nunca sabe como ela vai acordar? Conhece alguém? Não vou te botar em fria, não. Então, aí, vamos lá, por que é tão importante a gente entender isso? Porque eu comecei falando, né, nós falamos aqui, a palavra é viva e eficaz. Segunda-feira nós falamos sobre a parábola do semeador, que mostra que a palavra é a semente que nos faz frutificar. E eu quero voltar nesse tema pela importância dele, e eu preciso que você entenda isso aqui.
Semente é a palavra de Deus. Diga comigo, a semente é a palavra de Deus. Está escrito isso aí? Olha lá, ó. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Diga comigo, mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Eu disse, olha o problema. As que estão à beira do caminho, quem são? Está falando de pessoas. Tem pessoas que elas não estão no caminho, elas estão à beira do caminho, elas estão observando. Elas ainda não estão 100% no caminho. Não, bispo, eu estou no caminho. Não, não estamos. Tem gente que não está. E é importante entender isso. E o que acontece com a pessoa que está à beira do caminho? Ela faz parte do grupo de pessoas, dos 25%, os primeiros 25% de pessoas, que o diabo consegue tirar rapidamente a palavra do coração dela. Essa semente, ela nem chega a germinar, porque é a conta da semente ser lançada, o diabo vem, ao texto, você leu comigo, o diabo vem e tira a palavra do coração. Quer dizer, o que ela aparentemente acreditava, ela já não acredita mais. Aquilo que ela cria, ela já não crê mais. Ela estava tão convicta, ela acreditou que algo, talvez uma promessa ia acontecer, ou uma palavra que veio para ela ia acontecer, ou que mudou. E se, como ela não criou profundidade, não criou raiz, o diabo tira rapidamente. De quem é essa função? Se a palavra é a semente, vou fazer a pergunta que eu fiz segunda-feira: tem defeito na semente? A semente tem algum defeito? Ela é perfeita? Ponto. A semente não erra. A semente é perfeita, ela é altamente produtiva. Ela precisa encontrar o solo certo. E o que é o solo? Somos nós. O tipo de pessoa que eu sou, o tipo de coração que eu tenho. Se eu sou o primeiro grupo de pessoas, porque o texto fala de um grupo de 100, 25%, os primeiros 25%, rapidamente o diabo tira. O segundo, as que caíram sobre pedras, são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem. Pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode sapatear, pode falar em línguas, pode fazer um estardalhaço, recebe com alegria quando ouve, vírgula, diga comigo, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, diga comigo, creem durante algum tempo, mas a abandonam na hora do quê? Da provação. Creio durante um tempo, ela recebe com alegria, ela pode dar testemunho, ela pode glorificar, ela pode falar: Deus é lindo, Deus é maravilhoso, ai que coisa extraordinária, ai que coisa linda, o que eu estou sentindo agora, ai gostaria que todo mundo sentisse o que eu estou sentindo agora, até a aprovação chegar. Quando a aprovação chega, e vamos separar as coisas, tá? O primeiro grupo o diabo tira, a segunda é a aprovação. E a aprovação, ela pode vir do próprio Deus. Porque a Bíblia diz que quando você é aprovado, você é aprovado. Primeiro você é aprovado, depois você é aprovado. Para qualquer mudança de fase na vida, você vai ter que passar pela aprovação. Para qualquer mudança de fase. Estude a Bíblia que você vai ver toda mudança de fase na vida de um herói da fé. Ele passou por um teste desafiador. E aí, o que acontece? Quando
Esse grupo de pessoa, por não ter criado raiz profunda, ele não chega a produzir fruto. Ou se produz um fruto, ele é momentâneo, porque ele não tem raiz, ele não está enraizado de verdade. Esse texto, por que é tão importante você aprender esse texto? Porque esse texto, quando eu discerni esse texto, quando eu aprendi que esse é os 4 tipos de pessoas que existem dentro da igreja, e eu descobri que a maior parte, que é 75%, não permanece, me assustou. Porque é a minoria. É a minoria que cria raiz, é a minoria que tem profundidade, é a minoria que consegue dar fruto continuamente, perseverantemente. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, todos ouvem, tá? Mas, vírgula, ao seguir seu caminho, diga comigo, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas ou pelos prazeres da vida. Espera aí, as preocupações podem sufocar a semente? Pode. Pode. As preocupações sufocam, as riquezas, os prazeres, porque existem pessoas que elas chegam num ponto que ela só está com a preocupação é o prazer imediato, só dopamina, inclusive nos cultos que injeta isso, né? Que eu preciso mais uma dose de dopamina. Eu não quero confronto, eu quero dopamina. Eu preciso de dopamina, eu preciso de prazer imediato, é o que eu preciso. E aí, então vamos lá. Eu disse segunda-feira que o papel do diabo é lutar para arrancar a semente do seu coração. O meu papel é não deixar. O papel do diabo é arrancar a palavra do seu coração. O seu papel é não deixar. Como eu faço, bispo? Aí é com você. Porque esse papel ele vai fazer. Essa guerra você vai enfrentar. Essa você vai enfrentar, eu vou enfrentar. Todos nós enfrentamos. Os testes, as provações, todos nós vamos passar. Ninguém vai ser aprovado sem ser provado. Ninguém. Esse terceiro grupo é um grupo que já foi além. Esse grupo, ele já... O terceiro grupo diz assim, ó, volta ali no terceiro grupo. Mais um. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres, e não, o que está escrito ali? Não amadurece. Não amadurece, nunca está pronto. Gente, você está entendendo que o que eu estou falando? Se você quiser, vai para segunda-feira que eu estou trazendo isso aqui para a tua vida profissional. Profissional sem foco, profissional distraído. Estou trazendo isso aqui tem resposta para tudo. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, hoje eu vou falar sobre a vida espiritual. Porque o que acontece com as pessoas é que a maior parte das pessoas estão assim, mas por quê? Por quê? Porque o porquê é você, é seu solo, o solo é você. O solo é você, o solo sou eu, o solo é seu coração. Não tem defeito na semente, a semente é altamente produtiva. A mesma semente que está sendo semeada em solos e está produzindo altamente, está frutificando altamente, é o mesmo que está estéril, é a mesma semente. O solo sou eu preciso preparar o solo do meu coração. Eu preciso preparar o meu coração, porque o texto diz assim, ó, mas as que caírem em boa terra, mas as que caírem em boa terra são os que com coração bom
e genuíno, ouve a palavra, diga comigo, ouve a palavra, a retém, volta ali por favor, ouve a palavra e a retém, ouve e retém, ouve, quer dizer, essa palavra não vai ser tirada, essa palavra ela criou raiz, essa palavra não vai ser, essa semente não vai ser sufocada, ouve e retém, e que produzem uma colheita com perseverança, produzem uma colheita com perseverança, quer dizer, está o tempo todo produzindo, está o tempo todo crescendo. Quanta semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, este produz uma colheita, diga comigo, de 100, de 60 e 30 vezes mais, quer dizer, cada semente vai ter uma produção, vai produzir algo. O que acontece? A palavra é a semente. Quem é o solo? Quem é o solo? Nós. Que tipo de solo? O primeiro que o diabo tira facilmente. O segundo, que não passa pelo teste, pela prova. O terceiro, que é sufocado, prazeres, riquezas ou preocupações. Ou o quarto, que ouve, retém e dá fruto com perseverança. Que tipo de solo você é? Ou tem sido? Porque um solo pode ser ruim também. Você já prestou atenção que quando um solo não é muito produtivo, você tem que entrar, você tem que cortar a terra, rasga ela, aduba ela, joga calcário nela, prepara ela para receber? Já prestou atenção que um solo pode não ser tão bom, mas ele pode ser trabalhado? Sim ou não? É a nossa função. É a nossa função. O que acontece? Se a gente quiser ouvir a palavra, eu sempre digo, né? Quando você sai de casa, já sai em estado de espírito, né? Sai espiritualmente. Senhor, estou indo para a tua casa, estou indo para te adorar, estou indo para te louvar. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua palavra. Eu sei que a tua palavra que torna a minha vida frutífera. Eu sei que a tua palavra que enriquece a minha vida. Eu sei que a tua palavra que transforma. Até porque a palavra, ela é uma semente que te faz produzir em todas as áreas da sua vida. Todas. É uma semente que te faz produzir em todas. Só que você ouve e retém. Se você é seletivo ou que aí descarta o que você acha que não interessa para você, já começou errando. Porque é para todas as áreas da vida. Nós somos ensinados em todas as áreas da vida. Por que é tão importante nós entendermos isso e entrar com profundidade? Porque ouvir a palavra, gente, muita gente ouve. Para tudo quanto é lado que você... A palavra, ela está nas redes sociais, a palavra está... nós temos acesso à Bíblia, a livros, nós temos acesso a pregações e mais pregações. Agora, como nós ouvimos, como nós recebemos, de que forma nós temos recebido? Ela é viva, ela está produzindo, ela é eficaz. Eu preciso preparar o solo para recebê-la. Porque a mesma palavra que chega numa reunião como essa, e tem gente que sai e fala assim, não entendi nada. É a mesma reunião que sai, a pessoa é desvendada a vida dela. Que ela tem clareza para todo e todas as áreas da vida dela. É igual, deixa eu falar uma coisa para você, igual esses dias, igual agora segunda-feira mesmo, e esses dias para trás, eu tive uma reunião que eu convoquei para uma oração e uma unção especial. Aí a pessoa não veio. Depois apareceu no outro dia falando assim, eu vim para receber a unção que o bispo falou. A unção foi ontem, não foi hoje.
Onde você estava ontem? Ah, eu tinha um aniversário para ir. São prioridades. É ou não é? Na minha casa, sabe como funciona ou não? Segunda-feira foi o aniversário do Guilherme. Meu genro, Bispo Guilherme. Que dia que nós comemoramos? Domingo. Porque segunda-feira não é o dia de comemorar. Comemora domingo. O aniversário do Vitor caiu na quarta-feira. Agora, o mês passado. Quarta, né, filho? Que dia que nós comemoramos? No sábado. Está tudo certo. Por quê? No dia abençoamos, no dia oramos, abençoamos, mas qual é o dia que dá para a gente se reunir? É o dia que dá. E tem algum problema nisso? Não, são prioridades. São prioridades, gente. Nós temos que estabelecer prioridades. O que é prioridade para mim? Eu vou ler uma coisa importante para você agora. Presta atenção. Eu vou falar sobre herança, juntando com toda a palavra, tá? Herança é tudo aquilo que Deus disponibiliza para que possamos viver e cumprir o nosso propósito. Nós temos essa herança. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Lucas 15 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, diga comigo, ele repartiu sua propriedade entre eles. Quer dizer, tinha 2 filhos, o mais novo pediu a parte da propriedade, o pai repartiu a herança entre o mais novo e o mais velho, repartiu entre eles, não é? Sim ou não? Então vamos lá. Quem está contando essa parábola, gente? Quem está contando? Jesus. Olha quanta coisa importante a gente tira de um ensinamento como esse. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Quer dizer, saiu da casa do pai, se distanciou da presença do pai. Ele não queria um relacionamento com o pai, ele queria o que o pai podia dar a ele. Ele clamou, ele pediu, o pai deu, o pai o abençoou. Ele recebe aquilo, o que ele faz? Ele pega tudo e vai para um lugar distante. Lá desperdiçou seus bens, diga comigo, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Repita essa frase comigo. Mas ninguém lhe dava nada. Por que eu peço para você repetir isso? Quando você está com o bolso cheio, está cheio de amigos te puxando o saco, batendo nas tuas costas. Até aqui, o que a gente tira desse ensinamento? Por que Jesus está contando essa parábola? Que o filho pede ao pai a herança, eu disse, a herança é tudo aquilo que Deus nos proporciona de bênçãos para vivermos uma vida extraordinária, dons, talentos, habilidades, recursos. Ele recebe a herança e a primeira coisa que ele faz, ele se afasta da casa do pai, se afasta da presença do pai e vai curtir a vida de forma irresponsável.
acabou. Quando acabou, ele se viu num estado de escassez, de miséria, que ele desejava comer da comida dos porcos que ele estava apacentando, que é o único emprego que ele recebeu. Aí, mas ninguém lhe dava nada. Esse texto aqui que eu gosto. Esse próximo, a introdução desse versículo aqui, ele grita para mim. Lê você. Opa! Lê essa palavra aqui. Caindo em si, quer dizer que ele estava fora de iludido. Iludido. Caindo em si. Como ele caiu em si? Ele caiu em si justamente por causa da situação que ele estava. O que fez ele cair em si? O fundo de poço que ele chegou. O fundo de poço que ele chegou fez ele cair em si. E aí, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quando você lê esse texto, Lucas 15, deixa eu ler uma coisa importante a você, inclusive para eliminar uma coisa que muitas pessoas se iludem, e de vez em quando você vai encontrar alguém, ou alguns já passaram por isso aqui. Quando você lê Lucas 15, está tudo no mesmo contexto e no mesmo ensinamento. Você vai ler assim: ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e do filho perdido. Você vai ver em Lucas 15. É mais ou menos o mesmo contexto. Ovelha perdida é ovelha irracional. Não tem racionalidade. É burra, então tem que correr para socorrer. Certo? Moeda perdida é um objeto inanimado. Só que o filho perdido, que está aqui, ó, parábola do filho perdido, ninguém foi buscar ele não. Ele teve que cair em si e voltar. Ninguém foi atrás dele. O pai não foi atrás dele. Não foi ninguém atrás dele. Sabe essa ladainha que tem de vez em quando? Ninguém foi atrás de mim. Opa, cuidado. Pode ser que não aconteça. Do jeito que foi, tem que voltar. Olha o que diz o texto: eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, ele levantou-se e foi para seu pai. Levantou-se e foi para seu pai. Ele foi buscado ou ele levantou e foi? Levantou e foi. É bom deixar gravado isso aqui, porque esse culto está postado amanhã. Você compartilha com alguém, tá? Vou repetir para você. Ninguém foi buscar, levantou e voltou, caiu em si. Caiu em si da escolha errada, caiu em si que fez besteira, caiu em si que estava iludido, caiu em si que estava distraído, caiu em si que enquanto estava na casa do pai em comunhão com o pai, tinha tudo, tinha do bom e do melhor, foi abençoado. Caiu em si que quis uma liberdade que escravizou, caiu em si que achava que podia fazer o que quiser, longe da casa do pai ia caminhar tudo bem, mas caiu em si que fora da proteção do pai tudo vai. Não tem proteção, não tem segurança, e caiu em si que até os empregados mais simples do pai tinham abundância. É aquela experiência, eu sempre falo assim, querido, não faça experiência com a sua vida, que vida você só tem essa.
A pior coisa que tem é a gente querer fazer experiência com a vida. A gente só tem uma. E às vezes uma escolha errada dá tanto trabalho para consertar. É verdade ou não é? Sim ou não? A gente tem a mania de ouvir a palavra e dizer assim: eu acho que não é bem assim, eu não acho que é desse jeito. O meu filho não paga para ver. Não paga. Só tem um lugar seguro, na casa do Pai, na presença do Pai, recebendo a direção do Pai, a instrução, a proteção do Pai. Só tem um lugar seguro. O Pai tem orientações, o Pai tem direcionamentos, o Pai está nos cercando o tempo todo. Grave que ovelha é burra, viu? Ontem apareceu um vídeo para mim, sei já apareceu para vocês. A ovelha cai numa vala, num buraco. Aí o cara vai lá, o garoto vai lá e puxa ela pelos pés, puxa ela pelo pé, aquela luta para arrancar ela da vala. Quando tira ela da vala, ela sai correndo, pulando, vai dentro da vala de volta. Pulou de volta na vala. E mal cabia ela, ficava encabalada. Ovelha é burra. A seguir levantou-se e se foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu, ouviu, e cheio de compaixão, diga comigo, correu para seu filho, e o abraçou, e o beijou. Sabe que, na tradução judaica, esse filho havia desonrado o pai. Primeiro, na tradução judaica, esse filho não tinha nem direito à metade da herança. A maior parte era do mais velho. E ele foi abençoado com a herança. E quando ele recebeu essa herança e ele saiu, ele quebrou uma aliança familiar. Há estudos que falam que essa é uma desonra. Esse filho poderia, por ter desonrado o pai, ter voltado e ser os próprios empregados ter apedrejado ele na chegada. Então o pai saiu na frente, o pai correu para abraçá-lo. O pai correu, e abraçou e beijou esse filho. Um ato de proteção. Olha que coisa linda, como é que é o amor? O que isso expressa? O amor de Deus por nós. O amor, o cuidado. Você vê que o pai já foi ao encontro, recebeu, protegendo, abraçou, beijou. E aí vem, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa. Diga comigo, traga a melhor roupa. Tira essa roupa suja dele, tira essa roupa imunda, de chiqueiro, tira essa roupa do pecado, que ele estava lá no lamaçal, no chiqueiro do pecado. Tira dele essa roupa, traga-lhe a melhor roupa, vista nele. Diga comigo, coloque um anel em seu dedo. Uma nova aliança, coloque um anel, anel de filho, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Esse é o primeiro filho. O que está escrito aqui? Esse é o primeiro. O primeiro é a história de muitos. O primeiro é a história de muitos que foram abençoados pelo pai, receberam a herança do pai. O pai o abençoou de todas as formas, dons, talentos, bênçãos, recursos, riqueza, prosperidade. E aí ele pega tudo aquilo que ele recebe do pai e se afasta da casa do pai. O que ele encontrou? Só destruição, escassez, perdas, roubos. Caiu em si da besteira que fez.
caiu em si. Quando caiu em si, conseguiu enxergar que o lugar mais seguro era na casa do pai, era na presença do pai. Agora, tem o segundo filho. Vamos ver o comportamento do segundo filho. Tem uma coisa linda aqui. Você prestou atenção que o pai, na chegada do pai, já começou a mudar e restituí-lo? Sim ou não? É isso que Deus faz. Quando a gente vem de coração aberto, quando a gente tem consciência das escolhas erradas que fizemos, quando nós voltamos para os braços do Pai, também não é por merecimento. Ele achou que antes ele era merecedor, ele não era, como nós não somos. É tudo por graça, favor e merecido de Deus. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. Eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste, diga comigo, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mentiroso, mentiroso. Porque você leu comigo já na introdução que foi dividido entre os dois. Foi ou não foi? Dividiu entre eles. Mas esse é aquele filho ingrato, que esquece rápido o que recebeu, que está mais preocupado, ele se incomoda de ver o que está acontecendo na vida do outro, porque Deus teve misericórdia do outro, porque Deus recebe com amor aquele que fez escolhas erradas na vida. Então ele olha e fala assim: mas eu estou tanto tempo aí, eu nunca saí da tua casa, eu trabalhei para o Senhor, eu faço tanta coisa para o Senhor, então não é justo. Olha a ingratidão. Mas quando volta para cá esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Diga comigo: tudo o que eu tenho é o quê? É seu. Sabe usar não? Sabe tomar posse não? Você não sabe tomar posse do que é seu? Tudo que eu tenho é seu? Ele não tinha liberdade? O pai não está falando que você tinha liberdade para usar e usufruir do que você quisesse? Sim ou não? Mas ele não fez. Aí diz assim, olha que coisa interessante. Parece que o filho mais novo, ele estava totalmente errado. O outro estava certo. Não estava não. Porque esse filho que ficou na casa do pai também revelou o coração dele. E todos eles, sabe qual é o grande problema disso aqui, o ponto central dessa mensagem? Você prestou atenção que todos estavam mais preocupados com o que o pai poderia proporcionar a eles, e dava ou não dava, do que o amor sincero em um relacionamento verdadeiro com o pai? Sim ou não? Que a grande preocupação deveria ser o amor para com o pai, um relacionamento real e verdadeiro para com o pai. Mas o pai abençoou, eles se afastaram. Quando se viu em dificuldade, voltou, mas voltou por causa da necessidade e não por amor. Poderia ter dito o quê? Ai, que saudade do meu pai,
Que loucura que eu fiz sair de perto do meu pai, quero voltar para a presença do meu pai, para a casa do meu pai, quero estar com meu pai. Mas não era o pai. Aquele filho que estava ali, também, tudo que ele fez, ele disse: eu fiz como escravo, trabalhei como escravo. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. São dois filhos com a mesma essência, nenhum deles tinha interesse no pai. Vamos lá, diga comigo: nenhum deles tinha interesse no pai. Um se afastou fisicamente, o outro se afastou, também não entrou na casa do pai, se afastou emocionalmente, espiritualmente. O que nós aprendemos com isso aqui? Quem é o terceiro filho? Tem duas lições importantes aqui para nós. Primeiro filho e segundo filho errado. Dois exemplos: o pai com amor, revelando o amor do pai de Deus por nós, e o terceiro filho, que é o que está narrando a história, que é Jesus, que amou o pai acima de todas as coisas, que se tornou herdeiro de tudo, autoridade nos céus, na terra, porque não fez a sua vontade, fez a vontade do pai, fiel até a morte. Diga essa palavra comigo: fiel até a morte. E a Bíblia diz morte de cruz. O terceiro filho é o exemplo. Nem o primeiro nem o segundo é o exemplo. Eles não são exemplo. O primeiro filho é a história de boa parte dos cristãos que não sabe lidar com a herança, que não sabe lidar com a bênção, que se perde na bênção, que se intoxica com a bênção e faz experiências com a vida. Tem que ir para o chiqueiro da vida para poder cair em si. Não precisava ser assim. O segundo filho é aquele que está, mas não está de coração, que ele se incomoda. Inclusive, tudo que ele fez, você vê que ele jogou na cara que ele fez como um escravo. Ele não sabe desfrutar, não sabe tomar posse, e depois se incomoda pelo que o pai faz pelo irmão. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Você já viu que isso acontece na igreja continuamente? Às vezes a pessoa não faz o que deveria fazer, se incomoda quando Deus abençoa a vida do irmão, quando Deus recebe o irmão. Quando as coisas acontecem na vida de alguém, que coração é um lugar que só Deus sonda, né? Tem gente que olha julga, né? Você vê o que ele julgou e falou assim: esse que gastou tudo irresponsavelmente com prostitutas, com não sei o quê. Mas o fato é que o pai recebeu de coração aberto e pronto. O pai restituiu ele e pronto. Aí tem aquele que fala assim: eu não concordo. Mas quem disse que está em votação? O problema é as pessoas achar que Deus colocou alguma coisa em votação. É ou não é? Ele não colocou em votação. Nós estamos aqui de passagem, a terra é dele, o ar é dele, o espírito é dele, o oxigênio é dele, tudo é dele. Eu vou passar, você vai passar e a terra vai continuar. Entendeu? Essa é a nossa oportunidade, é a nossa geração. Outras gerações já passaram por aqui, a terra não foi deles, estava tudo preparado, ela vai se renovando para cada geração, ela vai se renovando, você percebe? Coisa linda. Tem um salmo que fala sobre isso, ela vai se renovando para cada geração, ela nunca acaba, ela se renova para cada nova geração, e essa coisa linda. Então, diz assim, Jesus lhes deu essa resposta:
Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Efésios 4 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Leia comigo esse versículo, diga comigo: e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus, ou de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esse filho mais novo é um imaturo, esse filho mais novo é um fora de si, esse filho mais novo saiu distraído, disperso, e só encontrou dor e aflição. Quando eu era menino, Coríntios 3 diz assim, diga comigo: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, diga comigo, deixei para trás o quê? Vamos repetir isso? Diga comigo: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vou repetir o que eu disse semana passada: menino não pode receber herança, que é isso aí, Se a gente não deixar que as coisas de menino se tornar homens maduros, mulheres maduras, menino não pode receber coisas grandes, é isso aí. Menino pensa como menino, fala como menino, age como menino. E falando espiritualmente, gente, se nós formos meninos espirituais, como é que Deus vai confiar coisas grandes nas nossas mãos? Entende? Como? Somos como menino, pensamos como menino, falamos como menino, temos comportamento de menino, atitude de menino, estamos mais olhando para... Você prestou atenção? Quero que você grave isso aqui para você sair um pouco mais crescido daqui, um pouco mais maduro. Quem estava certo, primeiro filho ou o segundo? Qual? Qual que você quer ser, o primeiro ou o segundo? Nenhum deles. Então você já sabe que você não pode se distrair. A herança do pai, a bênção do pai é para você desfrutar na presença do pai, ter a direção do pai, mentoreado pelo pai, direcionado pelo pai, estar guardado debaixo da proteção do Pai Celeste, que tem muito mais para você, um ciclo que não termina. Agora, eu não posso ser também o segundo filho que eu estou, mas estou olhando para a vida do irmão, estou incomodado com a vida do irmão. Eu estou mais preocupado com a vida do irmão. Essa semana alguém disse assim, a respeito da igreja, fala assim, trabalho na igreja é trabalho escravo. Escravo é o que você vive lá fora. Escravo é quando você não tem liberdade para fazer escolha na vida. Eu disse, é tão escravo que os meus filhos estão todos envolvidos na obra, e os meus filhos moram para quem não sabe, gente, meus filhos moram aqui, tá? Para quem não sabe, meus dois filhos, meu genro, minha filha, meus dois filhos moram aqui na igreja, tá? Quando termina aqui, eles têm o quarto deles aqui. Eles são obrigados? Não, escolha deles. Eles optaram. Quero estar na obra. Queremos estar na obra. Queremos morar na igreja. Queremos estar 100% dedicado à obra. É tão escravo que eu escravizei eles. É tão escravo que eu morei 10 anos aqui dentro. E foram os 10 melhores anos da minha vida. Descia, vinha para o altar orar, subia, ia para o meu quarto orar,
pedido de oração das pessoas, o tempo na presença do Senhor, descia, ia almoçar, voltava, 10 anos maravilhosos. Escravo depende do ponto de vista. Tem gente que está escravizada a uma vida triste, humilhante, envergonhada, humilhados, gemendo, padecendo. Isso é escravidão. Ninguém é escravo quando você tem a liberdade para escolher o que você quer fazer. E você está, não por obrigação, mas por uma escolha. Isso é liberdade. Inclusive o livre-arbítrio é a melhor coisa que existe. Nós temos a liberdade para pecar, mas escolhemos não pecar. Porque se não tivesse o livre-arbítrio, nós seríamos escravos. Porque nós teríamos que fazer tudo obrigado, e nós não somos obrigados, nós temos a escolha. Eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho a liberdade de escolher não fazer. Entende o que é liberdade? Podemos fazer qualquer coisa, temos a liberdade de escolher não fazer. Isso é lindo, é maravilhoso. Amém? A hora voa. Resumo. Vamos repetir mais uma vez? Diga comigo: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nós precisamos mostrar a Deus cada dia mais: Senhor, eu estou amadurecendo. Não penso mais como menino. Tenho discernimento. Pode confiar. Confie mais. Senhor, eu quero ser essa terra que recebe a semente, retém. Você já parou para pensar o que é cada semente dá de volta 100? Uma vida 100% frutífera? Cada semente 100 vezes. Essa terra somos nós, gente. Aqui dentro, ou no meio cristão, isso aqui é 75% não retém a semente. 25% somente é que retém. Ouve, retém e dá fruto. Todos nós passamos por esse processo. Tem um grupo que o diabo está tirando a semente rapidamente, tem um grupo que a prova, ele não tem raiz, ele já vai embora na prova. Tem um grupo que as preocupações sufocam, outros as riquezas, outros os prazeres dessa vida. Mas tem esse grupo bom, esse grupo bom, que o texto diz, bom, fiel, que ouve, retém e dá fruto com perseverança. Uns 30, outros 60, outros 100 vezes mais. Amém? Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, temos duas reflexões aqui para a gente fazer. Primeiro, que o Espírito Santo prepare o meu coração, o seu coração, que você seja essa terra boa. O que eu faço, bispo? Deixa ele trabalhar ela. Deixa ele trabalhar ela, porque quando nós pensamos que nós podemos viver uma vida altamente frutífera, frutificar em todas as áreas da vida, isso é incrível. Isso é incrível. E eu preciso ser essa terra. Você precisa ser essa terra. Que você não seja
esse filho que facilmente é a conta do pai dar a você herança, as bênçãos. Você se distrai, você se dispersa, você sai fora de si e se coloca numa situação em que as bênçãos serão perdidas. Quando aquele filho caiu em si, ele estava num chiqueiro. E num estado tão grave que queria comer daquilo que os porcos se alimentavam. E sabe quem teve que voltar? Ele. Quando caiu em si. Ninguém foi atrás dele. Ele teve que cair em si e voltar. São aquelas atitudes que a gente tem e diz: eu vou voltar para a posição, para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Nunca. E essa é aquela posição espiritual. É aquela posição que a gente sabe o que a gente fez, que trouxe resultados maravilhosos, mudanças à nossa vida. Eu também não posso ser aquele filho que está mais de olho no que o pai está fazendo na vida do irmão. Não. Nós precisamos acabar com as coisas de menino, com as imaturidades de menino, com a mentalidade de menino, com o raciocínio de menino, com a fala de menino. Porque menino não pode administrar coisas grandes. Homem maduro, mulher madura, está preparado para administrar as coisas grandes do Pai. Segunda-feira eu disse: vamos orar para que setembro nós sejamos esse mês de boa terra, preparando a terra boa, em que não perde uma semente sequer. Olha aqui para mim. Para de perder semente. Para de permitir que o diabo roube semente que Deus planta na sua vida para você frutificar altamente. Para. Não deixa mais o diabo arrancar uma semente que Deus tem plantado na sua vida. Cada palavra, a semente é a palavra, cada palavra. Eu vou ser o solo pedregoso, coração duro, que a semente não cria raiz? Eu vou ser aquele que está à margem, só à beira do caminho? À beira do caminho você não está no caminho. Rapidamente o diabo vai tirar do seu coração. E aí você que era para produzir frutos poderosíssimos, frutos gloriosos, que glorifica a Deus, porque a Bíblia diz em João 15, que Deus é glorificado em que você dê fruto. Não deixa mais semente ser sufocada, não deixa mais o diabo roubar a semente. Seja aquele que não tem diabo, que não tem prova, que não tem preocupação, não tem prazer imediato, que tira a semente do seu coração. A semente é que vai te fazer viver uma vida altamente frutífera.
E ela está sendo semeada. Sendo semeada. Alguns estão dizendo assim: Deus, até quando? Até quando você deixar de ser menino? Parar com as coisas de menino, parar de raciocinar como menino, falar como menino, agir como menino, acabar com as coisas de menino, vamos para as coisas de homem. Falamos como homem, maturidade de homem, sensatez de homem. E como esse culto vai ficar gravado, o filho que está gemendo, ninguém foi atrás dele, não. Ele teve que cair em si e dizer: vou voltar. Vou voltar. E não quer dizer que você está aqui, que você está... O voltar pode ser voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras, voltar a fazer o que você fazia no início, voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Tem isso também. Às vezes a gente, não, eu estou na casa do pai. O filho que estava lá na casa do pai também saiu da casa do pai, também emocionalmente e espiritualmente estava longe. Eu vou voltar, porque eu quero ser como o terceiro filho. Eu quero um relacionamento com o pai. O que é do pai é do filho. O que é do pai é do filho. Jesus disse isso: o que é do pai é do filho. Está na hora a gente ser capaz de identificar e dizer: não, eu vou tomar posse do que é meu. Que você tenha esse relacionamento tão íntimo com Deus, que é aquele relacionamento que eu já disse algumas vezes: meu filho tem a chave da minha casa na chave do carro dele, e ele pode entrar a hora que ele quiser na minha casa. Ele tem a liberdade para entrar a hora que ele quer e fazer o que ele quiser na minha casa. Ele tem a liberdade. Não precisa nem me avisar. Minha filha tem no chaveiro do carro dela a chave da minha casa e pode entrar. Se o meu filho quiser entrar e ir lá no meu guarda-roupa pegar qualquer peça de roupa, ele tem a liberdade para pegar. O que é do pai é do filho. Está entendendo? E o Senhor não diz que nos deu as chaves? As chaves do reino foi dada a nós? Vamos desenvolver e cultivar esse relacionamento tão íntimo que o Senhor nos entrega as chaves para acessar qualquer lugar do reino. O dia que eu refleti sobre isso foi tão forte para mim. Eu falei: eu não privo meu filho de nada, meu filho tem a chave da minha casa, um filho. E Jesus disse: o que é do pai é do filho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Está na hora de você acessar lugares que você talvez achava que não era nem para você, que você nem teria acesso. Tem. Eu lhes dou as chaves do reino. Acessa ela. Usa a sua fé e acessa ela. Feche os seus olhos e fale de todo o seu coração a Deus: eu quero ser esse filho. Eu quero ser esse filho maduro, esse filho que está pronto para que o Senhor possa confiar. Eu quero ser esse filho que tem as chaves, que acessa lugares que eu nunca imaginei acessar. Eu quero ser esse filho, Senhor. Eu quero ser esse filho. Se o que é do pai é do filho,
Eu quero as chaves, Senhor. Eu quero as chaves do reino. Eu quero as chaves do reino. Porque às vezes a gente, com a crença de merecimento, a gente acha que escuta aquela voz maligna: isso não é para você, aquilo não é para você, aquilo outro não é para você, esse lugar não é para você, essa vida não é para você. Mentira. O que é do Pai é do Filho. A verdade é que tudo é por graça, favor imerecido, não que sejamos merecedores de absolutamente nada. Então diga ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, eu não quero perder uma semente mais. Prepara o meu coração, prepara o solo, porque eu não quero desperdiçar uma semente mais, eu não quero perder uma semente mais. Diga em voz alta e com autoridade: o diabo não vai tirar mais uma semente sequer do meu coração, não vai roubar uma semente mais que Deus tem plantado no solo da minha vida. O diabo não vai roubar mais uma semente sequer, e a semente que Deus colocar, plantar no meu coração, elas vão criar raízes, e raízes profundas. Não será sufocada por preocupações, não será sufocada por prazer imediato. O diabo não me rouba mais uma semente sequer. Diga em nome do Senhor Jesus em oração. Diga: eu já fui roubado demais, o diabo já tirou muita coisa de mim, eu não aceito mais. Nenhuma semente será tirada, nenhuma semente será sufocada, nenhuma semente será perdida. Todas as sementes que Deus plantar no solo da minha vida, elas vão germinar. Eu quero ser essa terra que produz 30, 60, 100 vezes mais. Eu quero ser essa semente que vai dar fruto com perseverança, fruto o tempo todo, que vai produzir o tempo todo. Eu quero ser como o terceiro filho. Eu quero ser como o terceiro filho. Eu não quero ser como o primeiro nem como o segundo, eu quero ser como o terceiro filho. Diga a Deus, diga ao Espírito Santo: me ajuda. Eu quero acabar com as coisas de menino, Espírito Santo. Eu quero deixar de falar como menino, pensar como menino, Espírito Santo. Porque menino não pode lidar com coisas grandes. E eu sei que Deus tem coisas grandes para a minha vida. Eu sei que Deus tem coisas maiores para a minha vida. Eu quero acabar com as coisas de menino. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Faz a obra nos corações. Faz a obra nos corações. Nós estamos com o coração aberto para o Senhor trabalhar. Nós estamos com o coração aberto para cada semente plantada no solo da nossa vida, que ela germine, que ela produza altamente, Senhor, que ela prospere. Nós queremos ser como essa terra que produz, meu Deus, seja 60, seja 100 vezes, meu Pai. Oh, meu Deus, que nós sejamos altamente frutíferos. Tem sementes, meu Pai, muitas sementes já foram roubadas, muitas sementes já foram tiradas. Abre teu coração e diga: Espírito Santo, trabalha o meu coração. Espírito Santo, eu não quero mais perder uma semente sequer. Eu não quero fazer experiências com a minha vida. Não, eu não quero fazer experiências com a minha vida. Eu quero estar com a minha vida enraizada na palavra, vivendo promessas, vivendo essa vida frutífera que Deus me chamou, essa vida abençoada que Deus me chamou. Diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Diga a Ele, abre o teu coração e diga: trabalha o meu coração, Espírito Santo. Prepara o meu coração como essa terra boa. Essa terra boa que ouve, retém e que produz. Essa terra boa que ouve, retém e produz altamente. Aleluia. Eu sou teu. Ele é teu. Tu és meu. Eu sou teu. Diga: você não é do mundo. Você não é dos lugares que você já esteve. Você é de Deus. E Deus tem ciúmes
A Bíblia diz que o Espírito tem ciúmes de nós. Você é dele, você é propriedade dele. Aleluia. Diga isso a ele. Diga isso a ele. Diga: eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. Nós somos teus. E tu és meu. Ah, Santo Deus. Diga a ele: Eis-me aqui. rendido estou, Senhor. Rendido estou. Diga a ele: diga: eu sou teu. e tu és meu, Senhor. E tu és meu. Diga isso a ele, adore a ele. Eis-me aqui. Rendido estou. Rendido estou. Eu rendido estou. Eu sou teu. Eu sou teu. E tu és meu. E tu és meu. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, penetra onde só o Senhor pode. Rendido estou. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Não queremos ser o primeiro solo que está à beira do caminho. Não está no caminho, está à beira dele. E o diabo consegue tirar a semente facilmente. Não queremos ser o segundo solo que não tem raiz, não tem profundidade. A semente não cria raiz, não passa pelo teste, pela prova. Não queremos ser a terceira semente, o terceiro solo que está entre espinhos, que é sufocado. A semente é sufocada. Preocupações, riquezas, prazeres. Mas prepara o nosso coração, que sejamos o quarto solo, bom, que ouve, que retém, bom, que ouve, que retém e dá fruto com perseverança. Que não sejamos como o primeiro filho, iludido, fora de si. Que não sejamos como o segundo filho, ingrato. Nenhum amava o pai de verdade. Nenhum priorizava o relacionamento com o pai. Mas que sejamos o terceiro filho representado por Jesus, que amou o pai acima de todas as coisas, que não fez a sua vontade, mas sim a vontade do pai, e que se tornou o herdeiro de tudo quanto há nos céus e na terra. Nos dê esse coração, Senhor. Prepare-nos, Senhor, que possamos sair daqui não como meninos, pensando como menino, raciocinando como menino, falando como menino, agindo como menino, mas que possamos sair daqui mais crescidos, mais ungidos, mais espirituais, mais maduros, preparados para aquilo que o Senhor tem para nós, preparados para os propósitos maravilhosos que o Senhor tem conosco.
e sendo altamente frutíferos. Que nós possamos sair daqui para dar mais fruto do que jamais demos, para frutificar mais do que jamais frutificamos. O amor que alcançou. Abençoa, Senhor, cada pessoa que aqui está. Que a palavra que é viva e eficaz, ela penetre na alma, na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas agora. Que não sejamos pessoas almáticas, emocionais, decisões à base da emoção, mas espirituais, Senhor. Abençoe cada homem, cada mulher que aqui está. Ajude-nos, Senhor, nessa caminhada, para atingirmos essa estatura, a estatura da maturidade, a estatura do varão perfeito, Senhor. Eu oro por todos. Abençoe a todos. Ajude-nos a crescer, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos e consagramos a nossa vida ao Senhor. Consagramos tudo que nós temos ao Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa oração e adoração. Diga a Ele: Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Levante as suas mãos, eu te abençoo e declaro que você saia daqui como esse terceiro filho, maduro, pensando, falando, raciocinando, agindo. Que você saia daqui como essa terra boa, preparada, altamente frutífera, produzindo 30, 60, 100 vezes. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e declaro que você não perca uma semente sequer, que o diabo não tenha poder de roubar uma semente sequer que Deus tem semeado no solo da sua vida, mas que cada semente possa produzir 100 de volta em colheita. Que nenhuma semente seja sufocada, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo e profetizo que você saia para viver uma vida altamente frutífera. Setembro, que é uma estação de mudança, um mês de mudança de estação, e que você entre nessa estação frutífera, mais frutífera, na estação mais frutífera da sua vida até então, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.